tema Startup Weekend Farroupilha e seus legados será apresentado por Hector Alves. Consultor e assessor na Somar Facilitadora de Soluções e Treinamentos, coordenador do Eixo de Inovação e Tecnologia Integra Farroupilha, Community Leader em Farroupilha e integrante da comunidade do Rio Grande do Sul. Hector Alves, seja sempre bem-vindo à SIX. Desde já agradecemos pela sua disponibilidade em estar conosco neste almoço e lhe passamos a palavra. Não sei se é bom dia ou boa tarde. Bom, em nome do Integra, o Hector está aqui falando, mas, na verdade, tem uma cadeia de pessoas muito importantes dentro de Farroupilha, que está fazendo um movimento importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Quando o Marciano trouxe aqui a questão do Integra, desses 3 eixos aqui, a gente precisa contextualizar ou colocar todo mundo na mesma página para entender que as coisas não começam simplesmente para ter um evento. As coisas começam com base. E essa base sempre são pessoas. Se essas pessoas não entendem o que está sendo feito como movimento, a gente não consegue ir para frente. O Integra Farroupilha, ele teve seu início lá em novembro de 2018, através de uma metodologia do SEBRAE, naquele momento estava usando o Rio Grande do Sul como o primeiro estado a estar fazendo essa metodologia de governança. Essa metodologia, para a Farroupilha, cada cidade ela tem um tipo de eixo, depende da necessidade da cidade. Mas para nós, naquela época, em Farroupilha, nós determinamos que a desburocratização, a educação empreendedora e a inovação em tecnologia eram eixos importantes para a nossa cidade. Quem são as pessoas que estão dentro desse eixo? O nome já diz ali, hélice tríplice. São pessoas do poder público, setor privado e academias. O que são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que estão voluntariamente. Elas estão voluntárias, elas querem fazer algo por Farroupilha. Elas não querem ganhar louros por isso. Elas querem fazer alguma coisa pela nossa cidade. Então, através desses eixos, cada eixo tem um planejamento, cada eixo tem a sua execução. E o assunto que eu vou trazer hoje, que é o que nos trouxe aqui, nesse momento, é sobre o eixo de inovação e tecnologia. Como eu falei inicialmente, a gente não consegue movimentar uma cidade ou trazer alguma coisa nova sem trabalhar a educação, sem trabalhar a consciência das pessoas da importância do que está acontecendo no mundo. E o mundo somos nós. Nós estamos em Farroupilha e nós estamos inseridos nisso. O nosso desafio, na verdade, é entender o que está acontecendo no mundo. E como é que foi feito esse trabalho? Esse trabalho, ele é feito por pessoas. Pessoas é melhor do que ideias. Quando as pessoas entendem o papel de cada um, e o que ela pode contribuir no seu contexto, na sua expertise ou na sua forma de trabalho, existe uma soma de situações aí. Existe um propósito muito mais além do que uma pessoa, o Hector, querer aparecer. Quando as pessoas entendem isso, que o mais importante é o todo e não é a pessoa só, tu começa a criar um ecossistema, e eu estou falando agora só direcionado à inovação, um ecossistema em que inclui as pessoas, compartilha ideias e compartilha expertises. E como é que foi feito isso em Farroupilha? Existe uma metodologia chamada Meetup. Meetup são reuniões dinâmicas que a gente traz 2 pessoas, 2 palestrantes totalmente voluntários. São pessoas com sucesso nas suas áreas, ou de inovação, ou na área do tradicional. E essas pessoas vêm palestrar. E isso, o que acontece? Não é uma palestra, é um bate-papo. E esta metodologia foi muito bacana, que a gente inseriu e começou lá em maio. Em maio de 2019, a aplicar isso.
Só que nós, de Farroupilha, nós não tínhamos experiência nenhuma disso. Nós não tínhamos, entendeu? A gente só queria fazer as coisas, mas a gente não tinha experiência nenhuma. Aí nasceu uma coisa muito importante, a conexão Farroupilha-Bento Gonçalves. Quando a gente não sabe as coisas, a gente vai para quem sabe. E se esses que sabem, eles estão abertos a ensinar, existe uma construção de pessoas, de forças, para que isso aconteça. Então, nós quando falamos Farroupilha, a gente não pode só pensar na nossa cidade. A gente está num universo aqui muito importante, que é a nossa Serra Gaúcha. E eu não preciso nem falar dos desafios do mercado que está aí, e vem se arrastando. E a gente, que nem o Daniel falou agora, a gente está falando coisas do passado que a gente não resolveu, e o mundo está girando, e as coisas estão acontecendo, e a gente está se atrasando. E quando a gente resolver esse problema, já passou várias coisas. Então, quando a gente fala nessa questão do Meetup, a gente trouxe essa provocação para dentro de Farroupilha. As pessoas entenderam, quem estava participando. Com isso, foi se construído um time aqui. Foi se construindo um time. Eu lembro, foi no segundo Meetup, eu acho, eu lancei um desafio para as pessoas que estavam nele. Tinha ali umas 100 pessoas, que ia ter o SW o mês seguinte em Bento Gonçalves, e eu lancei o desafio. Eu quero levar para Bento Gonçalves 15 pessoas de Farroupilha. Porque eles precisavam experimentar isso primeiro. A gente não pode botar as pessoas para fazer as coisas se elas não entendem o que elas estão fazendo. E a gente está falando de uma geração que vive por propósito. As pessoas vivem por propósitos. As empresas não se sustentam e se tem um giro de pessoas, porque as empresas não estão falando a linguagem ou as pessoas não estão entendendo. Então nós precisamos experimentar isso. E fomos e aconteceu. 15 pessoas de Farroupilha em Bento Gonçalves passaram por este evento que depois eu vou apresentar aqui do SW Farroupilha. E essas pessoas retornaram. O que aconteceu aqui? Cada evento desses, de Meetup, ele é um trabalho enorme. É contato, é café, é organizar, é programação. E a gente não tínhamos a preocupação, a gente sabia que as pessoas que estavam ali, mas a gente deixou muito livre para que cada Meetup desses tivessem 4 ou 5 lideranças diferentes. Lideranças, elas não nascem, elas se transformam, elas se desenvolvem. Pessoas foram se testando também nisso. Era essa a nossa questão. É que as pessoas assumissem papéis, que elas pudessem dizer assim, ó, eu não consigo. Não, tu consegue sim. Se tiver alguma coisa, eu estou aqui do teu lado. E isso foi criando essa questão dentro do time, dentro da organização do SW Farroupilha. Tivemos, então, uma coisa importante, tá, aqui se falar. A gente teve, cada evento, cada meetup, a gente teve um lugar diferente dentro de Farroupilha. A gente não colocou simplesmente um local. Se a gente está falando em inovação, se a gente está falando em integrar pessoas, a gente tem que integrar a sociedade. A gente tem que integrar as entidades. Então, esse primeiro meetup aqui aconteceu no Sicredi Agro. O segundo, no dia 26, ocorreu lá no Caverna Comedy Club. O terceiro aconteceu na nossa prefeitura municipal. Opa, deu problema. O quarto meetup aconteceu na Six, Farroupilha. E o último meetup no Caverna Comedy Club. Mais ou menos 400 pessoas passaram pelos meetups. O que nos dizia? Farroupilha não está preparado. Como é que vocês vão trazer isso? Mas se a gente não apresentar isso para as pessoas, como é que a gente vai saber se as pessoas não estão preparadas? Se a gente não fizer o primeiro movimento mais difícil é tu fazer a coisa acontecer, que nem o Daniel falou. É a prática. Só que se eu fizer a prática sozinho, eu não vou conseguir. Eu preciso de pessoas e essas pessoas precisam de outras pessoas. Então, nós movimentamos 400 pessoas. Se repetiram só 10%. Tudo que era evento eram pessoas diferentes. E dessa forma a gente foi construindo o nosso SW. A gente foi fazendo uma educação,
ou apresentando essa área de inovação para a cidade de Farroupilha. Tá, Hector, o que é uma Startup Weekend? Startup Weekend é uma metodologia de Seattle, nos Estados Unidos, em que ela abrange pessoas, ela imerge pessoas para elas despertarem para a área de inovação. Isso pode gerar negócios, mas não é o ponto principal. O ponto principal é as pessoas. E essa metodologia, ela ocorre, já ocorreu e vem ocorrendo em 150 países, 55 cidades do Brasil, 21 eventos realizados no Rio Grande do Sul em 2019. Aí a gente vê na televisão que o nosso Rio Grande do Sul está precário, está difícil. E se nós focarmos só o que a televisão nos diz, ou o que a mídia diz, a gente sai do nosso estado. A gente não acredita mais nas oportunidades. Porque é mais fácil eu colocar os meus problemas de lado, o problema é do outro, o problema não é meu, é do outro. E eu vou para outro estado. Esse tipo de evento que acontece, esse tipo de movimento aqui que acontece no Rio Grande do Sul, são 21 cidades de pessoas voluntárias, pessoas preparadas, acreditando no ecossistema da inovação, acreditando na questão da oportunidade e de olhar não o copo meio vazio, o cheio, que existe oportunidade aí. E isso nós trouxemos para Farroupilha. Isso nós fizemos e nós trazemos, e tem que ter uma continuidade de tudo isso, para que a nossa cidade, possa despertar para novas oportunidades. Nossa cidade, ela é muito empreendedora. A gente está estrategicamente bem colocado, não porque a gente quis, mas o contexto da Serra nos colocou de forma estratégica. Nós temos, de um lado, Carlos Barbosa, Garibaldi e Bento Gonçalves, passa por Farroupilha, do outro lado nós temos Caxias do Sul, Gramado. Então, automaticamente, 90% tem que passar pela nossa cidade. E essas cidades, elas estão despertando para os seus movimentos, para as suas formas de trabalho. Para vocês terem uma ideia, isso que aconteceu, e já vou apresentar daqui a pouco, em Farroupilha, já acontece há 8 anos em Caxias do Sul. Já acontece 2 anos e indo para o 3º ano em Bento Gonçalves. E nós, Farroupilha, nós não conseguíamos entender, e nem entendíamos e nem conhecíamos isso. Por isso que eu digo, pessoas é melhor do que ideias. Quando as pessoas acreditam no que está sendo feito, quando as pessoas acreditam no propósito, e que a liderança, ela não é uma liderança para passar em cima das pessoas, para não ter ego, para não ter essa questão que eu sou o mais importante, as pessoas entendem e elas compram isso, porque elas estão cansadas. Todo mundo está cansado, ninguém gosta de ser mandado e tu não ter opinião. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, as pessoas têm opinião, as pessoas são inteligentes e elas têm questões que podem estar somando a isso. O que a gente trouxe para a Farroupilha, a gente como nós, como organização, começou pelo contexto Integra, mas nisso se criou uma comunidade de inovação. Essa comunidade de inovação, elas não são pessoas do Integra, muito pelo contrário, são lideranças de pessoas que entenderam que isso é importante. Isso é importante como movimento, como importância, como desenvolvimento para a cidade e delas próprias. Então, em 2019, a gente teve a nossa primeira edição em Farroupilha, nos dias 25, 26 e 27 de outubro, na UCS Farroupilha. Aqui é uma questão muito importante, tá? Um evento. O evento ele não foi construído no mês de outubro, tá? O evento foi construído a partir do mês de julho. Que como começou a entrar pessoas, a gente teve que se organizar. Eu e a Claire, que foi os primeiros que estávamos na frente deste movimento, a Claire Isati, a gente se assustou
Porque normalmente quando tu faz um evento desses, a organização são 8 pessoas, tá? E o que aconteceu em Farroupilha? Nós tínhamos 20 pessoas. 20 pessoas querendo fazer a coisa acontecer. E nós nos assustamos, porque a gente não tinha experiência, e as pessoas foram vindo. Foram vindo porque elas queriam agregar, elas queriam vir. E aí foi um papel muito importante, porque a gente teve um suporte muito forte do Vinícius, de Bento Gonçalves, do Felipe, do David, que eles tinham mais experiência em relação a isso. Em nenhum momento a gente achou que este evento era só nosso, porque nós tínhamos que fazer e Bento faz o deles. Muito pelo contrário, nós pedimos ajuda. Este meio da inovação, a gente pede ajuda. Isso não é feio, é humildade. Isso soma pessoas. Isso soma pessoas para trabalhar contigo, para fazer com que tu tenha sucesso e todos tenham sucesso. A gente se encontrou por 90 dias, todos os sábados, 1h30. Todos os sábados. Além das nossas reuniões durante a semana. O que é isso? O primeiro mês, a gente colocou para todas as pessoas que era obrigatório todos estarem na reunião. Primeiro mês. Os 18, os 19, os 20 tinham que estar nessa reunião. Por que eles tinham que estar no primeiro mês? Como é que a gente vai conhecer as pessoas se a gente não conhece as pessoas? Como é que nós vamos colocar ou desenvolver as pessoas ou dar a oportunidade se a gente não conhece as pessoas? Então, uma das questões que foi bem, as pessoas se conheceram. Houve um conhecimento. A partir do segundo mês, a gente descobriu quem eram as lideranças. E aí as reuniões começou só a ter as lideranças dos times. Não precisava mais ter 19, mas tinha 7, 8. Que eles mesmos reportavam para essas outras pessoas. Então, a coisa começou a ganhar velocidade. Todos os times foram livres nas suas escolhas, nos seus desenvolvimentos. A Claire, nós não podíamos falar com todos, a Claire ficou com a parte mais estratégica do evento, de organização, que era com o pessoal de marketing, o pessoal... Me ajuda, Claire? Quem mais? O pessoal da comunicação, marketing, assessoria de imprensa, e toda a documentação que tinha que ser colocada no site. E eu fiquei com a parte operacional, que era o quê? Os cafés, conversar com as pessoas que estavam nessa frente, o pessoal do comercial, a mão na massa nesse sentido. Quando a gente dividiu, as pessoas entenderam quem eram as pessoas que eles tinham que falar, não houve confusão. Quem era estratégico tinha que falar com a Claire. Quem era operacional tinha que falar comigo. Quem era operacional tinha que falar comigo. E aí as coisas começaram a se desenvolver, porque começou a ter uma linha de trabalho. As pessoas começaram a entender qual é o papel delas dentro desse contexto. E aí começou os desenvolvimentos e os talentos. Nesse startup Farroupilha, nós tivemos 48 ideias. Eu já explico como é que funciona essa dinâmica. 102 participantes, NPS 9.6. O NPS é a satisfação de quem participou do evento. Eles sentiram que o evento foi fantástico. 14 times. Como é que funciona essa dinâmica toda aí? Depois eu explico os times vencedores aqui. O evento começa, são 54 horas de imersão. As pessoas não se conhecem ou conhecem muito pouco. E elas são convidadas, dentro da metodologia, a apresentar ideias. Ideias que poderiam ser soluções. É aberto para todos. E aí a pessoa vai lá na frente e apresenta a ideia. Aí o que acontece? Depois de as pessoas apresentarem a sua ideia, existe uma votação entre as pessoas, daquele meio que está lindo, que simpatizaram com a ideia, e a gente, dentro do contexto, a gente escolhe 14 ideias. As 14 ideias mais votadas são as apresentadas novamente. Aí o que acontece? Aqueles que não tiveram a ideia validada, ou aqueles que não colocaram uma ideia, eles pensam, eles simpatizam com a ideia, eles compram a ideia. E aí os times começam a se formar. E aí que é o bacana, porque as pessoas não se conhecem. Elas estão só pela ideia. Elas estão só pela vontade de ter uma solução ou de um momento de
de desenvolvimento. E, através dessas ideias, tem uma equipe de mentores, pessoas com expertise, pessoas na área de startup, pessoas do Rio Grande do Sul, da nossa cidade, que elas desenvolvem essas ideias e desenvolvem as pessoas. E o time começa a trabalhar isso. Dentro dessa nossa primeira dinâmica para a Farroupilha, nós tivemos as equipes vencedoras, a Gameplace, que trabalhou na área de games, eles desenvolveram essa ideia. Vocês imaginam em 54 horas tu montar uma empresa? A gente que é da área tradicional, o que a gente faz? A gente faz o produto, testa interno, faz o produto, testa, vê os custos, depois vai lançar no mercado. O que isso quer dizer? Que eu tenho um custo. E não quer dizer nada que vai dar certo. Isso é o tradicional, resumindo. O que é uma Startup Weekend? E um evento desse que desenvolve empresas em 54 horas? Eu não tenho o produto na mão, eu tenho ideias, eu trabalho o problema e eu valido sem ter o produto na mão. Eu vou para a cidade de Farroupilha e digo assim, olha, eu tenho esse game de jogos. O que tu acha? Tu compraria? Compro. Porque eles estão desenvolvidos todo o evento para vender esse produto. Vocês entenderam que a gente está dando uma oportunidade para uma pessoa, ou para as pessoas se desenvolverem, e para que elas possam, daqui a pouco, se olhar e dizer, eu posso fazer isso. Eu não preciso passar X tempo para ser visto dentro de uma empresa, e para mim poder crescer dentro dessa empresa, e através dessa imersão, as pessoas são desenvolvidas a dizer assim, tu pode sim. A tua inteligência somada com a do fulano, a do ciclano e a do beltrano, vocês podem dar certo sim. E nós estamos aqui para que vocês dê certo. Então, essas 3 startups, a QR Waiters, é um aplicativo para restaurante. Aqui nesse time tem um menino de 13 anos. Olha, quando eu digo um menino de 13 anos, é o mais jovem que a gente vê, mas não tem idade. As ideias não têm idade. Um evento desses, ele não oportuniza idade, ele oportuniza pessoas que querem mudar. Ela oportuniza pessoas que querem se desenvolver. A gente só não se desenvolve depois que morreu. Mas todos nós temos capacidade de nos desenvolver. E este evento aqui que a gente trouxe para a Farroupilha foi nesse viés, desenvolvimento. E o Deixa Aqui é a área de logística, que as pessoas, tu compra um produto e não tem onde deixar, e tu deixa na casa do vizinho. Mas aí existe toda uma dinâmica. Mas eu estou conversando meio rápido, porque nós vamos ter um evento com esses 3 times aqui, para apresentar o case, e a gente vai oportunizar de uma forma diferente para a Farroupilha. Aqui nesse momento, eu só vou nos deixar na curiosidade. Uma coisa muito importante, quando a gente falou, e esse programa aqui se chama Programa Embaixadores, a gente tinha que impactar a nossa sociedade de Farroupilha. Dentro do Integra, aí houve um critério de Integra. Instituições que estavam desde o início do Integra apoiando o Integra. UCS Farroupilha, SESI e Instituto Federal. A gente disse assim para eles, pessoal, a gente gostaria de oportunizar 5 vagas para essas 3 instituições, mas a gente gostaria que essas pessoas fossem patrocinadas, não assistencialismo. Pessoas realmente boas dentro da instituição, que realmente voltassem para dentro da sua instituição através dessa metodologia e desse resultado. E aí se criou um concurso dentro dessas universidades, dessas instituições, para buscar os melhores alunos, para que eles entrassem e depois que eles saíssem desse evento, eles, agora já está no processo, é bem inicial, eles voltassem e dessem retorno para suas instituições. Então, assim, dá para fazer coisa com a sociedade. Dá para fazer coisa com as pessoas quando as coisas estão claras. Quando as pessoas têm sentido no que está fazendo. Quando existe um único interesse, a cidade e o desenvolvimento das pessoas.
Só que para inviabilizar esse processo todo de evento, a gente buscou patrocinadores. Como é um evento que não tem o intuito nenhum financeiro de ter lucro, tudo que é levantado, tudo que é levantado de somas financeiras é investido no evento. E o mais bacana disso tudo, que nós estamos falando aqui de empresas de Farroupilha. Nós tivemos aqui uma coisa muito importante. Logo quando a gente começou as nossas reuniões na organização, a gente disse assim, olha, não tem como a gente querer que a cidade de Farroupilha entre no ecossistema se primeiro a gente não valorizar as nossas coisas da cidade. Então, nós tínhamos um objetivo lá no início, que 90% do que fosse consumido dos patrocinadores e tudo que fosse consumido no evento tinha que ser de Farroupilha. Como é que nós vamos falar para as pessoas depois que o ecossistema ia compartilhar se eu trouxe só pessoas de fora? Se eu trouxe só pessoas que tiveram aqui, botaram a marca deles aqui dentro e foram embora e não trouxeram nada para a nossa cidade. Então, por aí já está se dizendo assim, olha, nós estamos juntos, nós queremos desenvolver Farroupilha, nós queremos empresas juntas com a gente para que isso possa acontecer. Tivemos apoiadores, Caverna, Combo, DiCaprio, a Demo, a DC, a SICS, o próprio Integra, a Prefeitura, o Sebrae. Como é que foi esses apoios? Foi de diferentes formas, tá? Desde o local para a gente fazer um meetup, desde as formas da gente de investimento, de ajuda ou de troca de alguma mercadoria que a gente não precisava botar o dinheiro, mas eles ajudavam com a própria mercadoria. Então, uma das coisas importantes quando a gente fala desenvolver uma cidade, um ecossistema, é a gente deixar claro para as pessoas o que a gente está fazendo. E é muito melhor a gente elogiar as pessoas por aquilo que elas estão fazendo, para depois sentar com elas e dizer assim, olha, de repente a gente não pode mudar o local e ir por esse lado aqui. E isso é muito mais fácil. Isso é muito mais fácil porque eu tenho pessoas que querem aí se ajudar. Então, eu já estou finalizando, mas eu gostaria de apresentar, eu falei só sobre o evento, mas eu gostaria de dizer para vocês, eu gostaria que vocês sentissem o que foi o impacto dentro disso de Farroupilha através de um vídeo. Give me just a chance to say why. All I did tonight was for you and I. Oh, baby. Running in the streets, calling out your name. Oh, where are you now? And I'll be standing here alone and talking to the rain. Oh, where are you now? I keep on calling out. Say what you want about me. Say what you like. It doesn't matter lately, 'cause we're living a lie. And all the love is gone, my baby. And all the love is gone, my baby. Where are you? Where are you now? I keep on calling out. Where are you now? Where are you? Where are you now? I keep on calling out.
just a chance to say why. All I did tonight was for you and I. Oh baby, come by. And I'll be running in the streets, calling out your name. Oh, where are you now? And I'll be standing here Então, assim, ó, bacana, né? Agora a gente gostaria de trazer as pessoas que falaram, que passaram por esse evento. E agora vocês vão entender por que eu falei em legado. Pessoas que testemunharam essa passagem e o que foi impactante isso para eles. Boa noite, meu nome é Michael, eu participei do SW Farroupilha. Eu estou aqui para falar um pouco sobre como foi essa experiência. Foi uma experiência incrível, a equipe muito bem preparada, os organizadores fizeram com que esses 3 dias, essas 54 horas se saíssem perfeitas, uma organização incrível, não tinha nada que estava fora do lugar, tudo em ordem, uma qualidade de tudo uma qualidade incrível. Nós tivemos uns mentores muito qualificados, eles fizeram com que as nossas ideias, que começaram sendo tão pequenas, se transformassem em grandes negócios. Então, foi muito gratificante participar desse evento, desse SW Farroupilha, esse startup, fazer uma startup do início ao fim, chegar no pitch final, depois de pivotar diversas vezes, depois de correr contra o tempo, se sacrificar para chegar num maior nível que a gente consegue alcançar, e a gente é basicamente recompensado com o maior conhecimento que a gente conseguiu, que foi o participar de todo esse processo e ainda sair intacto. Eu hoje posso dizer que eu saí do evento, mas eu continuo me sentindo como se eu estivesse lá. É maravilhosa essa sensação. Oi pessoal, meu nome é Lucas Raota, eu tenho 20 anos e eu participei pela primeira vez do SW Farroupilha. Eu participei através de um projeto do SESI Farroupilha, onde eu fui um dos contemplados, e se eu pudesse falar uma palavra referente a todo o conhecimento que eu tive dentro do SW e dentro desses 3 dias de imersões, seria a gratidão. A gratidão, então, envolve muitas coisas, onde eu aprendi, eu tive conhecimento, eu tive muitos valores que eu repensei neles. Então, essa forma de aprender, de estar com pessoas que têm engajamento, que têm a força de vontade que eu também tinha, é incrível. Somente agradecer, então, essa oportunidade, a equipe organizadora do SW Farroupilha, das startups também, ao pessoal que estava lá presente, toda a parte da organização, fizeram um evento incrível. Somente agradecer e usufruir e prosperar. Certo, gente? Muito obrigado. E só pelo próximo. Vamos lá! Então, assim, ó, as pessoas foram impactadas realmente, mas a gente gostaria de trazer uma pessoa aqui que esteve nesse evento, participou, que ela pode dar o depoimento dela aqui nesse momento. Marlice.
pensa, gente, as pernas tremendo, porque eu com 5.4 participando de uma Startup Weekend. Não precisa, Dani. Não precisa. Mas, assim, essa foi o meu pensamento primeiro. O que eu, com 54 anos, vou fazer no meio dessa galera toda jovem, né? Aí, um certo rapaz aqui convencendo, falando, aí um cutuque da Claire, a minha prima Cris, e assim foram, né? Eu disse, eu vou participar. Gente, foi realmente maravilhoso. Quem quer se atualizar, quem quer vibrar nessa nova energia, nessa nova mentalidade, nesse novo modo de ser e de agir e de empreender, gente, é maravilhoso, porque assim, tu tem que conviver com pessoas de vários tipos de mentalidade, de comportamento, tu tem que ser arrojado, porque tu tem que te posicionar. E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi bem engrandecedor, assim, foi valorizar as diferenças de cada um e as potencialidades de cada um. Porque, por exemplo, eu não manjo de informática, e esse era o meu medo. O que eu vou fazer lá? E eu pude contribuir, eu pude agregar, eu pude aprender muita coisa. Esse rapaz que estava aí, o Luquinhas, um menino querido, maravilhoso. Então, assim, a gente sabe que pode aprender com os jovens e pode ensinar. Nós que temos mais carreira, né, mais estrada, e foi realmente assim maravilhoso. Minha vida é uma vida antes e depois, com certeza, com uma nova visão. Eu aconselho todo mundo, é fantástico. E uma energia incrível, assim, uma energia de inovação, de prospecção, de sucesso, de empoderamento maravilhosa. Eu adorei e agradeço muito a oportunidade. O Hector, a Cris e a Claire, que foram os meus grandes incentivadores. Obrigado. Eu não sei se eu já passei do tempo, mas alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? O próximo. O próximo, a gente parte de um planejamento a nível... Oi? 2020. Mas, assim, o próximo, a gente tem que partir de um planejamento junto com o Estado, para ver a questão de agenda. Mas eu já estou, de antemão, já estou dizendo para vocês que em março a gente tem um meetup. Então, já se sintam convidados, acompanhem as nossas redes sociais.